CBN Debate. Apresentação: Aldo Vilela. Edson Cedras, presidente do Comitê de Competitividade do LIDE Pernambuco, Écio Costa, economista-chefe do LIDE Pernambuco, Maurício Garcia, pesquisador oficial também do LIDE, para a gente conversar nessa tarde, falar um pouco sobre a competitividade das empresas aqui no estado de Pernambuco, baseado, claro, em pesquisas, e a gente vai retratar isso para o ouvinte da CBN. Edson, boa tarde, obrigado por falar com a gente aqui na CBN. Boa tarde, Aldo. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Uma honra. Obrigado pela atenção. Contribuir e apresentar um estudo bem relevante para apoiar na discussão de políticas públicas que possam elevar o nível de competitividade da nossa região. Perfeito. Professor Écio Costa. Boa tarde, Écio. Boa tarde, Aldo. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Um prazer estar participando do debate. Como Cedras bem mencionou, para a gente estar discutindo como que a burocracia, a competitividade das instituições aqui que lidam com as empresas vem avançando. Perfeito. Maurício, boa tarde, Garcia. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Recife. É um prazer estar aqui nesse bate-papo. Vamos pegar, então, logo de início aí, a pesquisa, já que o Garcia foi o mentor aí do ponto de vista da pesquisa, né? O homem que trabalhou aí em cima disso, e trouxe os números para vocês. Ô Maurício, como é que foi feita a pesquisa? De que forma orgânica ela foi organizada? De que maneira a pergunta foi feita? De que forma a resposta foi dada? Tá. A gente mandou, através do LIDE, a gente mandou uma série de mensagens de e-mail, por WhatsApp, por contatos que a gente tem, não só entre filiados, mas entre empresários, sejam eles afiliados ao LIDE ou não, para a gente poder fazer um balanço. Esse link que o empresário recebia, ele respondia da sua casa, da sua empresa, sobre a opinião que ele tinha sobre a situação de competitividade do Estado. Então, a gente jogou uma rede muito grande e colheu daqueles que se dispuseram a responder o questionário. E a gente teve uma amostra muito representativa de 308 empresários, e eles são muito representativos e muito qualificados no sentido de poder responder o questionário das questões que a gente levantou. Entendo. Ô Écio, quando a gente vai para essa coisa da visão do empresário, a visão da empresa, a missão da empresa, a expectativa da empresa, como é que Pernambuco se coloca diante dos outros estados aqui do Nordeste, Écio? Bem, Aldo, isso é uma pergunta interessante e importante, né? Porque a gente vê muitos comentários, né? Pernambuco está ficando para trás, né? O Ceará está indo muito mais rápido em termos de atração de negócios, de investimentos. A Bahia, a gente já ouviu muito comentário no passado, hoje já nem tanto, é mais o caso do Ceará mesmo. A Paraíba também, mais recente, você vê uma série de investimentos indo para lá. E sim, é importante a gente estar olhando o que os nossos pares estão fazendo aqui na região Nordeste, porque eles concorrem diretamente, né, com o Estado de Pernambuco na atração de investimentos. Tá? Então, essa pesquisa ela é a terceira edição, né? Nós vemos, a cada 2 anos, a gente vem fazendo essa pesquisa primariamente com os associados do LIDE, mas nessa edição a gente expandiu para que também outros empresários, né, que pudessem contribuir, né, com seu posicionamento, viessem a ajudar na percepção da burocracia, e a gente vê que houve uma melhora contínua, né, como a gente ainda vai discutir mais aqui nesse nosso bate-papo. Agora, é importante lembrar que lá atrás, né, Aldo deve lembrar disso, houve uma pesquisa que foi feita pelo Banco Mundial, que apontou, né, isso antes da pandemia ainda, né, que Pernambuco, no ranking dos estados brasileiros, ele estava em último lugar em termos de competitividade, né, e isso atrás de todos os estados da região Nordeste, né, de todos os estados brasileiros. Isso serviu como um alerta, né, para que Pernambuco fizesse o seu dever de casa. Na verdade, não foi antes da pandemia, foi um pouquinho depois da pandemia, foi justamente na época que nós fizemos a primeira edição da nossa pesquisa, em 2021, lembrando bem agora, e isso serviu como um alerta, como eu disse, coincidiu muito os resultados dessa pesquisa que foi feita pelo Banco Mundial com os resultados que a nossa pesquisa também trouxe.
em termos das instituições que eram mais burocráticas, das instituições que eram mais ágeis em atender às demandas dos empresários, e quais eram as maiores dificuldades dos serviços que são prestados. Então, a pesquisa do Banco Mundial com a pesquisa do LEAD serviram, né, como um catalisador para que as instituições corressem atrás do prejuízo, né? Então, de lá para cá, houve sim uma melhora, a gente vai discutir um pouco sobre isso, com instituições que vieram melhorando ao longo do tempo a forma com que elas prestam serviços para o empreendedor, para o empresário, né, que quer trazer negócios, que quer gerar emprego, gerar renda e até mesmo aumento de arrecadação para o Estado. Mas, assim, essa pesquisa do Banco Mundial não teve mais outra edição, né, foi a única edição que teve, e a gente acredita que, de lá para cá, Pernambuco teve melhora na sua percepção de competitividade. Entendo. Wes, deixa eu pegar essa sua fala aí, dessa evolução que você disse que nós tivemos aqui para o investimento, para o investidor. Edson, para a gente ter competitividade, a gente tem que ter uma situação tributária razoável, que não esfole quem está investindo e que seja, pelo menos, digna para quem quer investir. Você tem que ter uma infraestrutura minimamente razoável no Estado, de água, de luz, de energia, de estrada. Você tem que ter algo que termine por atrair. E aí, veja, eu vou pegar o que Écio falou aí. Nesses últimos 5 anos, a gente evoluiu muito nesse aspecto ou evoluiu um taquinho que está dando para dar luz ao horizonte? Primeiro, Aldo, corroborando o que você comentou, e aqui você foi muito feliz, né? A competitividade é fruto de um conjunto de elementos que tem que caminhar junto, e não dá para dizer que um é mais importante do que o outro. Elementos como disponibilização de um capital humano adequado para viabilizar a atividade econômica com competitividade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, Aldo, talvez seja pauta até para um debate específico, porque a reforma tributária vai trazer um elemento super, super relevante para a nossa região, na medida em que, da forma que ela foi posta, com redução de alguns diferenciais competitivos associados, por exemplo, a incentivos fiscais para a manufatura, elementos que a gente traz na nossa pesquisa aqui, como a oferta de mão de obra qualificada, pode ser um elemento que substitui a perda desse elemento que a gente vai perder em relação a, por exemplo, incentivos fiscais. Então, quando o empreendedor pensa em instalar em Pernambuco um novo empreendimento, ele vai olhar infraestrutura, ele vai olhar a oferta de mão de obra, ele vai olhar a questão da segurança jurídica e também de incentivos fiscais, ele vai olhar aspectos associados à abertura de políticas públicas que acolham o empreendedor e facilitem a vida dele. Então, respondendo a sua última pergunta, a média é muito delicado a gente usar a média como referência, né? Porque a cabeça está no gelo, o pé está no fogo. Então, a gente pode perceber na pesquisa que tem algumas instituições e algumas políticas públicas que avançaram muito. Vou dar um exemplo aqui, literalmente que saíram do negativo para o positivo nesses últimos 5 anos. Vou antecipar alguns casos aqui. A gente tinha uma percepção muito negativa. A gente, quando eu falo, pela pesquisa, a percepção dos empresários, né? Percepção muito negativa sobre a capacidade de atendimento, velocidade de resposta de instituições como o Corpo de Bombeiros, CPRH, que estavam no negativo lá em 2021. Emissão de documentos, né? Quando a gente olha o momento atual, Aldo, essas instituições, algumas delas não estão no estado da arte, mas tiveram um avanço, saíram do negativo para o positivo. Outro ponto super importante quando se fala em competitividade é o tema liberdade para trabalhar. Sabe o que quer dizer isso, Aldo? É o governo dar liberdade para o empreendedor poder desenvolver o seu empreendimento e ter um nível de regulação compatível com a sua atividade. Vou dar um exemplo. Em 2021, antes da gente, na época o Écio era o líder desse fórum, em 2021, o estado de Pernambuco não tinha nenhuma regulamentação, nenhuma prefeitura regulamentando a lei de liberdade econômica. Olha que coisa, que é uma lei super benéfica, criada já há algum tempo, e que nós não estávamos nos tomando do benefício de utilizar essa regulamentação federal, que precisava de uma regulamentação local. Em 2021, a gente estava muito atrás de estados que já estavam andando na frente
E o que é liberdade econômica, Aldo? Imagina você que vai abrir um salão de beleza, ter o mesmo nível de burocracia e severidade dos processos burocráticos do Estado para igual a uma empresa que vai abrir uma grande indústria com alto potencial, né, de impacto ambiental. Era meio que um contrassenso você exigir do pequeno empreendedor que levasse 90 dias para receber a visita do Corpo de Bombeiro para abrir um salão de beleza. E era isso que acontecia. E aí, o valor de liberdade econômica traz, dentre outros benefícios, a possibilidade de você adequar o nível de rigor ao risco do empreendimento. Hoje, eu posso dizer que esse tema avançou. O Estado de Pernambuco, assim como alguns municípios, fomentados e impulsionados pela pesquisa do LEAD. Precisamos reconhecer o papel do LEAD nesse processo. Parabéns ao LEAD Pernambuco, porque posso dizer que, claro, sozinho ninguém faz nada, mas ele foi um grande impulsionador. O LEAD formou, Aldo, esse fórum, juntando 20 prefeitos, 20 secretários de desenvolvimento econômico, um apoio muito forte dos secretários de Estado, e conseguiu mobilizar para que hoje a gente tivesse o Estado e os grandes municípios do Estado decretando a regulamentação da liberdade econômica. Hoje, se você quer abrir um salão de beleza, você não vai ter a mesma burocracia de uma grande indústria que tem um impacto ambiental maior. Então, houve avanço, Aldo. Não estamos no estado da arte. Algumas instituições avançaram, algumas caíram. Algumas tiveram decréscimo. É aquela coisa que a gente sempre fala aqui, o seguinte, o problema é, Écio Garcia e Edson Cedras, que tem uma máxima que nunca vai dar certo, que é aquela coisa de enfraquecer o pobre, fortalecer o pobre enfraquecendo o rico, não é? Existe essa confusão muito grande e as pessoas terminam por demonizar muito o empresário. Isso é preciso acabar, viu, Écio? Porque quem gera emprego e renda nesse país são as empresas. E, tomando o exemplo do Edson aí, que ele fala do salão de beleza, é a pequena empresa, Écio, que termina gerando muito emprego, inclusive aqui no Estado, né? Sim, Aldo. A Lei de Liberdade Econômica, ela é mais ou menos da época da criação desse nosso Comitê de Competitividade no LEAD, e uma das bandeiras que, quando eu estava à frente do comitê, que eu levantei, foi justamente de nós fazermos a aplicação da Lei de Liberdade Econômica a nível municipal, né? E aí a gente também criou o Fórum de Secretários de Desenvolvimento Econômico, que Cedras bem mencionou, com uma abrangência dos principais municípios aqui do estado, participando ativamente, discutindo formas de diminuir a burocracia, de aumentar a competitividade dos municípios e uma competitividade saudável, né? Como, por exemplo, ampliar o maior número de atividades possível, que você não precise do alvará de funcionamento. Então, foi um avanço significativo. Há estudos que comprovam que os municípios que adotam essa lei de liberdade econômica, eles passam a gerar mais renda, mais emprego, mais formalização de negócios. Veja que coisa positiva, né? E como você bem disse, Aldo, é o micro, pequeno empreendedor que muitas vezes ele abre mão de ser um CLT, né, para correr muito mais riscos, fazendo a abertura de uma empresa, encarando, né, um mercado que tem vários altos e baixos, várias incertezas, como, por exemplo, recentemente, desse aumento significativo do IOF, né, que traz um peso muito grande sobre todos, né, sobre o consumidor que vai usar o cartão de crédito, sobre a micro e pequena empresa que vai precisar de capital de giro. Isso aí pelo menos travou um pouquinho agora, né? Pois é, só que a gente não sabe o que é que vem pela frente, né? Se vão trazer alguma outra novidade, porque a conta do fiscal alguém não tem que pagar. está custando. É verdade. E aí, voltando para o assunto, a gente vê que há, sim, um avanço significativo por parte, né, da adoção da Lei de Liberdade Econômica. E aí, veja que interessante, quando você melhora a relação do Estado com as micro e pequenas empresas, facilitando, né, essa diminuição de uma fiscalização exagerada, o corpo de funcionários daquele agente, né, seja CPRH, seja Anvisa estadual, seja Cefaz, né, seja a própria prefeitura, as prefeituras, eles vão poder direcionar mais esforços
na atuação das grandes empresas que precisam realmente ser melhor fiscalizadas, com mais celeridade, né, para que também possam ter suas licenças aprovadas. Então, termina ganhando o pequeno, né, termina ganhando o grande e termina exigindo, demandando menos esforços do setor público, né, para alocar pessoas, recursos para fazer essa fiscalização. Então, assim, o intuito foi realmente de melhorar esse ambiente de negócios e a gente vê nas respostas dos empresários, uma evolução nessas 3 pesquisas, né, de avaliações que eram realmente bem negativas, como o Cedrais mencionou, no início, na primeira pesquisa, lá 2021. Em 2023 houve uma melhora significativa, fruto também do esforço do Estado, dos municípios, em entender melhor quais eram as dores por parte dos empresários, o que o Banco Mundial também tinha apontado lá, que a pesquisa do LEAD tinha apontado, melhoraram, e essa melhora tem sido contínua. Agora, nessa edição de 2025, a gente vê também, né, uma contínua melhora dessa pesquisa e dos resultados que foram apresentados. Ô Maurício, na ouvida, o que mais esse empresário ele clama, hein, Maurício? É a burocracia que ainda é grande em alguns segmentos, é uma falta de incentivo maior, de fomento? O que mais você ouve aí de reclamação? Ou de apelo, né? Aldo, a gente teve uma pergunta que a gente considera uma pergunta que chama tecnicamente de pergunta espontânea, onde o empresário podia escrever, colocar exatamente o que ele estava pensando sobre aquilo. E a gente fez um estudo em cima do que o empresário escreveu. Então, são textos dos próprios empresários, são análises próprias dos empresários sobre a situação dessa questão da competitividade em Pernambuco. E a palavra mais usada, a questão mais trabalhada, mais pensada nessa pergunta é infraestrutura, o que mostra claramente que a infraestrutura é o cerne dos problemas do desenvolvimento, da geração de emprego e renda em Pernambuco. Além da infraestrutura, o que mais se fala é de investimento. Claro, essas 2 palavras estão muito ligadas, mas são coisas teoricamente, filosoficamente aí diferentes, mas elas se conversam muito fácil. E outras palavras que também são muito citadas é Estado e incentivo. Então, são questões que estão muito na cabeça do empresariado brasileiro, principalmente pernambucano, para que pudesse ter um ambiente melhor de desenvolvimento. Mas a questão da infraestrutura é fundamental e chama atenção pelo peso e pela frequência dela. Pois não, Cedrais, pode falar. Eu ia complementar. Quando a gente pega os top 7 temas mais positivos e os top 7 mais negativos, ela bate. Eu vou começar pelo negativo, né? Eu diria que dentro do que Maurício... Infraestrutura foi o mais negativo. Quais são os 7 mais negativos? Quais são os 7 mais negativos? A infraestrutura de transporte público tem um item muito ruim, foi o pior. Eu diria que tem um item que apareceu muito fortemente no qualitativo, que é segurança pública. Segurança pública afeta, sim, a decisão de investimento, Aldo. Claro. Um dos quesitos que as empresas avaliam na decisão de onde se instalar é a segurança pública. Não dá para a gente deixar isso de lado. E a gente vai trazer isso numa segunda etapa dessa pesquisa que está sendo concluída agora para a gente publicar já na sequência, nas próximas semanas, e vai trazer esse tema de segurança muito fortemente. Mas então, transporte público, a infraestrutura logística rodoviária e ferroviária, obviamente a rodoviária, a gente vê o caos que a gente tem no nosso processo logístico, né? O arco metropolitano, enfim, teremos aí a primeira etapa sul, mas ainda num horizonte muito longo para resolver os problemas, pelo menos já tem um alento, e a infraestrutura ferroviária com uma promessa de uma parte muito pequena da ferrovia transnordestina, mas que pelo menos conseguimos, aparentemente, e que tende a reduzir um pouco desse gap de competitividade que a gente tem em relação a outros estados. Você vê a Bahia com a FIOL, já com 75% do trecho lá, Caetité e Ilhéus, a Transnordestina cortando muito fortemente lá o Ceará, e a perspectiva aí da Ferrogrão ligando aí, né, levando o grão do centro-oeste lá para o norte. Então, ferrovia é um ponto importante de competitividade que a gente vai ter um alento, mas não resolve com a parcela da Transnordestina que vem para cá. Depois vem a insegurança jurídica, Aldo. A insegurança jurídica foi o 5º ponto mais negativo. E o sexto, mão de obra qualificada. A gente tem em Recife
uma ilha de prosperidade em relação à tecnologia, e eu sou prova disso. A minha empresa, a Deloitte, tomou decisão de investir em Recife justamente pela mão de obra, estamos muito satisfeitos, mas é uma ilha de prosperidade o Porto Digital. Quando você olha ao restante do estado, há uma lacuna de mão de obra muito grande. Esses são os seis itens mais críticos do ponto de vista negativo que a pesquisa trouxe. Acho que você falou nessa questão aí da carga tributária. Eu não sei se a gente teve junto, Edson, lá na UPE, discutindo isso outro dia, né? Que Sim, estivemos. Né, termina pesando muito essa coisa da carga tributária, porque quando você vai para uma análise mais profunda, Écio, ou você desiste, ou você cria coragem para enfrentar. E talvez esses itens que você elenca aí, Edson, talvez sejam decisivos, né? Quando você vai para uma questão de investimento. Isso em todos os aspectos, né? Eu não sei se Aldo mencionou Écio, depois Edson, mas... A gente esteve lá na UPE, num evento na FECAP. Mas vai lá, Écio, você ia comentar alguma coisa. Mas aí, complementando a questão tributária, realmente a gente está vivenciando uma reforma que vai mudar profundamente, né, as relações econômicas produtivas a partir de 2033. A gente tem um fim de uma guerra fiscal baseada em reduções do ICMS, e isso precisa se discutir muito, né, como que vai ser alocado, por exemplo, o Fundo de Desenvolvimento Regional. Pernambuco é um dos maiores receptores a nível nacional, mas é um valor ainda muito abaixo dos incentivos que são dados hoje, né? Mas, assim, puxando um pouco de volta para a pesquisa, a questão, Cetrais falou dos itens mais negativos, é interessante a gente também ver quais são os itens mais positivos, né, que foram mencionados pelos empresários. E a gente vê, inclusive, resultados interessantes que são fruto de um trabalho contínuo na melhora da competitividade aqui do Estado. O que vem como número 1, como o melhor item em termos de avaliações positivas por parte dos empresários é a abertura e encerramento de empresas, né? E justamente a JUSEP é a instituição, né, que vem também como a melhor ranqueada, como as instituições que trazem menos burocracia, que são mais competitivas. E não era, viu, Écio? Que era, há de se dizer a verdade, a JUSEP era um problema, eu acho que entra naquele bolo que o Cedras falou, que evoluiu muito nos últimos 5 anos, né? Deixa eu pedir permissão para vocês, eu vou ao intervalo, formação de rede, a gente volta já para dar sequência ao nosso bate-papo. Maurício Garcia, Edson Cedras, Écio Costa, já a gente volta. E conosco hoje estamos debatendo, falando a respeito da pesquisa feita pelo LIDE, sobre competitividade das empresas no estado de Pernambuco. Edson Cedras, ele preside o comitê, o Écio é o economista-chefe do LIDE e o Maurício Garcia é o pesquisador oficial. Uma coisa que, não sei se foi Cedras que citou, é sobre essa coisa da mão de obra qualificada. E aí uma questão, Écio, nós somos o estado que temos mão de obra qualificada, ou a gente, em determinados setores, ainda padece dessa mão de obra? Agora, Aldo, é uma questão meio problemática, realmente, né? Porque você tem uma demanda que não é atendida. Na área de tecnologia, por exemplo, Cedras mesmo já mencionou diversas vezes, lá na Deloitte, eles tiveram que fazer todo um trabalho junto ao governo, né, do Recife, né, do município do Recife, e junto também ao governo do estado, para capacitação de mão de obra, né, para poder trazer essa mão de obra para atender a demanda. E é um processo que precisa ser feito um trabalho abrangente, né, de avaliar quais são as demandas, né, dos empresários, avaliar como a oferta está podendo atender, não só olhar o ensino universitário, mas também o ensino técnico, porque muitas vezes, com o ensino técnico, você já consegue fazer a inserção de muitos desses trabalhadores no mercado, e ainda concorrer, né, com os vários incentivos que você tem hoje, né, de programas, né, de transferência de renda,
que também representam uma concorrência forte, né? Hoje Écio, você deixa eu só lhe interromper, porque era essa pergunta que eu iria fazer, porque é o seguinte, você tem um estado aqui, nós temos 9 milhões de habitantes, né? É a média aqui de Pernambuco. 1,5 milhão de famílias aí no Bolsa Família. 4,5 milhões abaixo de linha de pobreza. E eu vi outro dia empresários reclamando que não tem como contratar. Oferece emprego, mas não tem, porque, não, claro, não é todo mundo, mas muita gente não quer trabalhar porque prefere ficar no benefício e fazer bico, sem ter carteira assinada, essa coisa. Isso é falácia ou, de fato, é um problema que os empresários enfrentam aqui, Écio? Não, Aldo, esse é um problema que realmente está sendo evidenciado cada vez mais. Tá? Você tem setores tradicionais, né, como o sucroalcooleiro, por exemplo, da construção civil, que tem uma demanda forte por mão de obra, e é mão de obra até pouco capacitada. O que eu estava mencionando antes era até mão de obra de maior capacitação, e você vê esse problema acontecendo também com esse tipo de mão de obra. E é um problema generalizado. É um problema que existe também com as áreas de tecnologia, mas que existe com esse pessoal de menor capacitação. A concorrência com os programas sociais é muito grande, né, com a informalidade, porque você termina recebendo o programa de transferência de renda e, ao mesmo tempo, fazendo bicos, né, fazendo trabalhos que não são formalizados, que geram uma receita adicional, e, nessa forma, você não se coloca no mercado de trabalho. Tá? Então, isso precisa, sim, realmente ser bastante tratado, né, bastante trabalhado em termos de conscientização, em termos de formação, para que surjam oportunidades aí de colocação, né, dessas pessoas no mercado de trabalho, que continua gerando demanda. Aldo, Um complemento, Maurício, só um complemento àquela informação que eu estava dando, né, das instituições mais bem posicionadas. A JUSEP está em primeiro lugar, você tem a ADEP, que é a Agência de Desenvolvimento aqui do Estado de Pernambuco, em segundo lugar, tá? E isso, na realidade, é uma continuidade, né? Porque essas instituições já vinham repercutindo bem, e também há também uma boa colocação por parte da Fazenda Estadual. Esses foram os três mais bem, né, colocados. Aí da ADEP tem a ver com os incentivos que são dados aos investimentos, né? Isso aí é realmente algo muito positivo. Da parte da Fazenda, houve uma melhora significativa na forma com que os tributos são recolhidos. Isso também é importante, você ter uma menor insegurança jurídica, né, em termos de os tributos que você precisa pagar. Eu estava vendo aqui o seguinte, pela pesquisa, Maurício, para você entrar, quando se cita essa coisa do ranking, a junta comercial aparece muito bem. Me chamou a atenção o alto percentual, todas apresentadas aqui acima de 70%. Quando você vai para a autoridade portuária e para a defesa de fiscalização agropecuária, cai um pouquinho, 64%, 55%, mas como, pelo jeito, aí evoluiu muito essa coisa. E uma coisa interessante, Garcia, que eu queria ouvir de você, é a inserção do Banco do Nordeste nesse bolo aqui. Parece-me que uma participação bem importante, né, Garcia? Isso, Aldo. Essa foi uma inovação que no grupo de competitividade a gente acabou incluindo tanto a Sudene quanto BNB. O BNB, uma inovação, a gente colocar algo a mais. A gente não tem um histórico dessas duas entidades, mas a gente vê que elas pontuaram muito positivamente. Isso é interessante, isso que vale a pena, isso é importante. Agora, o que eu queria pontuar também, só para retomar aquela questão da mão de obra, a mão de obra é sim um problema, mas, como eu disse anteriormente, a questão da infraestrutura é tão forte que, na cabeça do empresário, isso é a primeira coisa que bate. Mas isso não quer dizer que a mão de obra não seja um problema também. É um problema grande, é um problema forte, que é uma coisa que em pesquisa a gente sabe muito disso. Se você pergunta genericamente, né, ela não vem sozinha, mas se você dá qualquer estímulo, ela de fato vem com força para tratar sobre aquele dado. Então a questão da mão de obra é um problema, sim,
mas no geral para o empresário que pesa de fato é a questão da infraestrutura e dos investimentos em geral. Entendo. Ô, Cedrais, questão, oi, Edson. Só um complemento. Pois não. Que você mencionou a questão do Banco Nordeste, né? A questão da inclusão do Banco Nordeste foi realmente uma inovação nessa terceira edição da pesquisa, até porque é uma instituição federal, né? Não é uma instituição estadual nem dos municípios de Pernambuco, mas que atua muito no dia a dia das empresas aqui da região Nordeste, de uma relevância significativa. Então, a gente achou por bem também incluir, apesar de ser uma instituição federal, bem como a Sudene, para que eles possam também ser avaliados, né, e possam, de repente, correr atrás para melhorar o seu posicionamento no ranking dessas instituições. Se tem uma característica aí, porque o BNB ele vai do micro, né, ao macro, né? Ele tem muito incentivo para aquele pequenininho mesmo que quer algum tipo de negócio. Você traz outra curiosidade que eu vi na pesquisa, foi o alto percentual de serviços. A vocação do Estado é serviço? Cedras? Esse é o extrato dessa pesquisa, né? A gente tem um detalhe importante: essa pesquisa é formada majoritariamente por grandes empresas. Então, ela é reflexo, eu diria que aí está coberto a parte significativa do PIB do Estado, porque foram representantes das maiores empresas, principalmente aquelas que têm o controle local, empresas pernambucanas, né? E, de fato, quando a gente coloca aí serviços como uma parte significativa, é porque é um pouco do extrato da nossa realidade, né? A gente tem no PIB do Estado, serviços representa uma fatia relevante. Eu diria que então, 70%. A distribuição demográfica da pesquisa é a representatividade do nosso Estado, e acho que ela foi muito feliz nesse sentido, né? Agora, você falou de reforma tributária. Para um Estado da gente, que a vocação é de serviço, Écio, a reforma tributária não vai ser uma coisa boa, não, para serviço, né? É preocupante, né? Mas preocupa mais ainda para a indústria, tá? Porque o serviço ele termina sendo algo realmente local. A indústria é algo que você pode produzir em qualquer canto aqui do país, e aí vai terminar havendo uma concentração grande em São Paulo, e fazendo a conta do frete, né, do deslocamento, fazer a entrega, né, aqui em outras regiões. Pernambuco tem um posicionamento geográfico muito relevante. Tem várias centrais de distribuição, que é um serviço, né, que estão estrategicamente posicionadas aqui em Pernambuco por conta dessa equidistância, né, de Recife com as capitais aqui da região Nordeste. Então, isso termina ajudando um pouco na manutenção de algumas indústrias, ou de várias indústrias aqui na região, mas não pode dormir no ponto, né? A gente tem que acompanhar bem de perto, né, como que, novamente, o Fundo de Desenvolvimento Regional vai ser utilizado para que possa manter as indústrias que estão e ainda atrair outras indústrias para o nosso estado. Deixa eu voltar para a mão de obra especializada, que vocês três aí bateram nisso. Formar trabalhadores, Cedras, é uma coisa difícil, é muito complicado isso. E quando você forma, você dá uma mão de obra especializada, esse trabalhador ele vai embora, ele busca outros estados. Nesse quesito de mão de obra, é uma coisa preocupante para quem quer investir, Edson? É difícil porque é tudo olhando longo prazo, né? Você não consegue resolver o problema da mão de obra com a política de curto prazo. Então, nesse sentido, é preciso caminhar junto, política pública com iniciativa privada. A gente tem exemplos bons, exemplos não tão bons e exemplos de lacunas no nosso estado. O exemplo bom é o que está acontecendo, aliás, que já vem acontecendo há mais de 15 anos, com toda a transformação que vem acontecendo na formação de profissionais com viés de tecnologia aqui no nosso estado. Pernambuco tem um número de doutores em tecnologia maior do que o estado de São Paulo. Olha que coisa, Aldo. Pernambuco forma proporcionalmente mais profissionais de tecnologia do que qualquer outro lugar desse país. A gente tem aqui, de fato, um diferencial muito forte quando a gente fala de serviços em que tecnologia está embarcada. Tem programas públicos bem importantes que estão impulsionando isso. Um deles que eu posso citar é o Embarque Digital, um programa aí que tem a participação ativa do Porto Digital, com contribuição muito forte do poder público. Inicialmente, a prefeitura começou a bancar, onde você tem milhares de jovens sendo formados em tecnologia e grande parte deles já saindo empregados. Eu falo isso com muito orgulho, porque a Deloitte, a empresa que eu represento,
ela esse ano foi a empresa que mais contratou alunos do Embarque Digital. E, majoritariamente, todos eles vêm de escola pública, da educação pública. Então, isso é um exemplo não só de melhoria do ambiente econômico, mas de transformação social. Teve um programa, Aldo, que nós criamos há poucas semanas com o Porto Digital. Algumas empresas do Porto, Deloitte é uma delas, perceberam a lacuna em uma tecnologia muito específica, num sistema chamado SAP, que é o sistema utilizado pelas grandes empresas, talvez o ERP, o Sistema de Gestão Integrado mais utilizado, e existe uma lacuna muito grande de mão de obra para esse sistema, porque todo mundo precisa, e é uma tecnologia específica. E a gente colocou para o Pierre, o presidente do Porto Digital, esse desafio, e como sempre, o Pierre, muito parceiro, falou: vamos transformar Recife na capital mundial da SAP. Fizemos um programa onde o Porto Digital fornece gratuitamente um curso para formar profissionais em SAP, e as empresas participantes do programa garantem que vão contratar 100% de quem fizer esse curso. Olha que coisa. Fizemos um piloto, abrimos 100 vagas. Em 3 dias, Aldo, 3.000 pessoas se inscreveram para participar do curso. 3 dias. E o melhor disso, Aldo, não foram pessoas de tecnologia que se inscreveram, foram profissionais que querem se requalificar, o chamado upskilling ou reskilling, ou seja, são pessoas, contadores, economistas, advogados, que se inscreveram para aprender tecnologia e já saem contratados. Esse é o lado bom. O lado ruim, a gente tem muita dificuldade. O caso que citou do sucroalcooleiro, setor sucroalcooleiro, usinas. A cada 10 anos, a mão de obra média do setor sucroalcooleiro aumenta, ou seja, na década passada, a média de mão de obra era de pessoas de 40 anos, essa década são 50 anos, a próxima 60, vai chegar um ponto que vai faltar mão de obra. O setor do Vale do São Francisco, fruticultura, tem uma dificuldade tremenda de contratar profissionais, e principalmente trabalhadores rurais, por conta de aspectos como assistencialismo e os programas sociais, que de fato é um fenômeno que você bem comentou. E a gente tem alguns setores específicos, metal mecânico, a gente vê agora a retomada dos investimentos da Petrobras no Trem 2, que vai requerer aí ao torno de 10 mil, e a capacidade de formar, ela tem que acompanhar política pública. A gente tem instituições que ajudam muito, o Senai, né, instituições que apoiam os governos, mas a capacidade tem que ser ampliada, e sem o apoio público junto à iniciativa privada, isso não vai avançar. Agora, o Maurício, nessa coisa de infraestrutura, houve um reclama aí por parte dos empresários, que a gente fica falando aqui, Cedrais, Écio Garcia, de infraestrutura. É impressionante que quando a gente bota o pé fora de casa, como nós somos um estado ainda carente de infraestrutura. Nós temos estradas péssimas, nós temos uma trafegabilidade horrível. Você citou aí dessa questão do serviço público, de transporte público, não presta. Transporte público aqui na metropolitana não presta. A verdade é essa. O trabalhador, ele sai do Cabo para ir trabalhar lá em Goiânia, na Fiat, então ele tem que sair de 2 horas da madrugada para chegar lá às 6. Isso é um peso, certamente, para quem quer se instalar, né, Maurício? Com Isso certeza, aumenta... com certeza. Quer comentar alguma coisa, Écio? Garcia, depois Écio. Garcia, depois Écio. Tá. Não, de fato, isso é fundamental. E a gente tem essa questão do arco metropolitano. Eu, particularmente, relato a minha situação. Eu estou há 15 anos morando aqui em Pernambuco, e desde que eu cheguei, eu ouço falar do arco metropolitano. Você tem que botar mais 15. Você bota mais 15 aí, porque há 30 anos já é a nossa... Não, e eu vim de São Paulo e que vi lá formar o Rodoanel, que também, e com dinheiro, com investimento, com tudo, no período que eu saí de lá, estava construindo, cheguei aqui e ainda não finalizou tudo ainda. Então, eu sei que é uma obra cara, é uma obra difícil de ser feita, tem problemas ambientais, tem lá, aqui tem mais ainda, então é algo que precisa resolver, mas o Estado precisa continuar crescendo, esse é um problema estrutural de fato. Écio. Aldo, esse é um ponto crucial hoje para Pernambuco sair de um patamar e chegar em outro. E isso remonta a um problema de vários anos, né? Desde quando Eduardo Campos resolveu se tornar candidato a presidente, lá atrás, o Estado de Pernambuco virou oposição ao governo federal, né? Então, ele, enquanto candidato, né, Dilma presidente, passou a ser oposição. Então, você não via mais essa facilitação entre Estado e governo federal para alocação de recursos. Depois veio a própria... o impeachment, com Temer assumindo,
e aí o governo do Estado era oposição. Veio o Bolsonaro, governo do Estado como oposição, né? Então você vê uma série de períodos aí onde Pernambuco terminou não sendo beneficiado com investimentos importantes. Agora, com o governo Raquel, houve uma reaproximação, né? Você vê em determinados momentos anúncios de recursos sendo direcionados para cá, mas é aquela corrida contra o tempo, e com pontos importantes que a gente terminou perdendo, como uma Transnordestina, por exemplo, que agora está se tentando retomar, e aí tem ainda os entraves locais, né? Você vê, como o Maurício mencionou, um arco metropolitano que já deveria ter acontecido há muitos anos atrás, e aí você tem questões ambientais eternas sendo discutidas, uma escola de sargentos que está para ser investida lá também na mesma área ali de Abreu e Lima, né? Você tem problemas sérios ainda como entraves para que esse investimento aconteça. E você vê vizinhos como a Paraíba, por exemplo, onde o arco metropolitano de lá já está em construção, vai ficar pronto antes do arco metropolitano daqui. Então é aquela coisa, a gente precisa destravar, a gente precisa canalizar mais investimentos para que Pernambuco se torne mais competitivo em relação aos seus pares, né? Porque senão a gente vai terminar perdendo esses investimentos para estados que a gente já mencionou aqui, Ceará, Bahia, Paraíba, né, e diversos outros que estão aqui do lado, né? Novamente, o turismo, você vai ali para Alagoas, aí você tem um aeroporto sendo construído em Maragogi, né? E aqui a gente poderia ter, por exemplo, a PS60 sendo concedida para iniciativa privada, e isso travou, não avança. Né? O camarada chega aqui, ele quer ir a Muro Alto conhecer, ele não pode, se estiver chovendo, porque não tem acesso. A PS60 é uma desgraça para quem se desloca para o litoral. Você ainda tem a alternativa do pedágio, mas você deve ter outras estradas que possibilitem minimamente circulação, né? Então, você tem... avançou, como vocês estão citando, a própria pesquisa diz isso, mas existem pontos aqui no Estado que são fundamentais para que as coisas deem certo, sabe, Écio? Eu ainda acrescentaria algo, a Vitarella, que não precisa nem chegar na PS60, você chega ali na altura da Vitarella, é uma se tem tragédia. um acidente pequeno que seja, trava É uma tudo. tragédia. Né? É uma tragédia. Tem um ponto importante que a gente não pode deixar de citar nas entrelinhas da pesquisa. Uma das conclusões que a gente chega é que esse não é um assunto exclusivo dos governos. O governo tem papel importante porque ele é um viabilizador e é ele que executa. Mas Andrés, deixa eu lhe interromper. Essa questão do arco metropolitano, quem está pagando o estudo do arco metropolitano são os empresários. O pessoal do Grupo Atitude, que vocês conhecem muito bem, é quem está, de certa forma, dando um impulso para que essa coisa aconteça. Senão, não vai. Especificamente nesse caso, é para a alça da Vitarella. Mas, de fato, o LID tem participado ativamente nessa discussão e agendas periódicas, existe uma militância muito forte desse grupo. Aliás, acho que é um grupo unificado, tá? Acho que todos os grupos empresariais, representações de Pernambuco estão unidos. Eu diria que a gente está vivendo um momento muito bom no Estado de congregação dessas entidades para a gente falar junto, né, e ter representatividade. Mas eu ia citar um ponto que pode ser uma alavanca que a gente talvez não esteja aproveitando com a mesma velocidade. Quando a gente olha, eu estava ontem montando um material sobre o cenário de investimentos em infraestrutura no Brasil e levantando o número de concessões e parcerias público-privadas no Brasil. São mais de 400 projetos de parcerias público-privadas e concessões sendo ou estudadas ou já listadas em andamento. De temas diversos, Aldo, de transporte público, de assistência social, no sentido de fundações de ressocialização, de presídios, de iluminação pública. E quando a gente olha você falar de PS60, a gente percebe a diferença, e aí é uma questão de política pública, tá? Até do estilo. O que estados como Paraná, como Mato Grosso, como Rio Grande do Sul, como São Paulo já passou da barreira, a quantidade de projetos de concessão de rodovias, e concessão não significa dizer cobrar pedágio caro, significa dizer prestar um serviço bem feito.
Então, a gente Isso. tem, de fato, uma avenida para poder estudar concessões e parcerias público-privadas em infraestrutura no estado de Pernambuco muito forte. A gente tem aí, algumas coisas avançaram. Alguns parques municipais, com PESA, um processo acelerado para se discutir a concessão de parte, mas a gente tem outros temas a serem discutidos, como, por exemplo, rodovias, como o Écio citou. PS60 é um belo exemplo disso, e a gente está muito atrás nesse processo. Talvez PPPs e concessões são uma alavanca muito importante que a gente tem que considerar nas políticas públicas. Claro. Bom, vamos encerrar o bate-papo. Certamente a gente vai ter muita coisa para falar. Vamos marcar outra oportunidade, porque o empresário precisa ser ouvido, né? E, consequentemente, retornar isso para a sociedade. E a gente sabe que isso acontece. Écio, obrigado pela atenção. Até o próximo encontro. Edson, obrigado pela atenção. Até o próximo encontro. Maurício, até o próximo encontro. Até mais. Um abraço a todos. Até mais, foi um prazer. obrigado.